E hoje a gente chega para falar de Space Jam 2, um novo legado. E nem adianta a gente se emperequetar todo se falta categoria. Mas a gente vai falar, inevitavelmente, de uma comparação no vídeo de hoje entre o Space Jam, o primeiro, lá do Michael Jordan, com esse, do LeBron James. Mas uma resenha completa vem depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de Space Jam 2, um novo legado. E você já sabe, né? Se a cesta é de 3 pontos, já deixa logo o seu like aqui nesse vídeo, porque isso engaja a gente bastante a trazer muito conteúdo top para vocês. E se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana 3 vídeos muito tops com dicas maravilhosas para você colocar aí na sua lista de séries e filmes, como Space Jam, um novo legado, filmaço que chegou recentemente na HBO Max. Mas vamos lá falar um pouquinho mais sobre a sinopse desse filmaço. Em Space Jam, um novo legado, a inteligência artificial ALL-G, de algoritmo, sequestra Dom, o filho de LeBron James, e ele simplesmente pega o astro da NBA e coloca ele dentro de um computador numa realidade totalmente paralela à nossa que a gente vê. E nessa nova realidade, o LeBron James vai encontrar com alguns personagens que são muito conhecidos da gente, já lá desde o primeiro filme, ou seja, também dos desenhos animados que cada um desses personagens está presente, que são personagens diversos da Warner Bros. E para conseguir resgatar o seu filho, o LeBron James vai precisar vencer uma partida de basquete exatamente contra esse vilão, o ALL-G, ou contra o time dele que ele tá montando de super vilões ali por trás de alguns personagens que a própria NBA e a própria WNBA traz pra gente ali. Ou seja, ele monta um time de inteligência artificial pra jogar esse basquete contra o LeBron James com personagens da vida real, com características desses jogadores de basquetebol. E para essa dura missão, o nosso King James vai contar com a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola Bunny e dentre outros personagens ali do Looney Tunes para compor novamente esse time de basquetebol. Algo bem parecido com o que a gente já viu lá no passado. E o primeiro ponto que a gente já vai ter que começar tocando aqui nesse vídeo é em relação às comparações entre o primeiro filme lá do Michael Jordan com esse filme novo do LeBron James. E a primeira coisa que a gente precisa perceber qual eram os momentos, como que estava a NBA em determinados momentos. Como é que era o momento da NBA lá em 96 e qual é o momento do basquetebol americano agora, atualmente, na Liga Americana. E é aí que a gente chega lá no Space Jam 1, que aconteceu lá na década de 90, em 1996, aonde a NBA passava por uma grande reestruturação. A NBA vinha do auge total dela, que era conhecido mundialmente, todo o mundo acompanhava o basquete americano, os playoffs, os times, cada um dos lugares no mundo tinha uma torcida específica por um time. E Michael Jordan era o grande rei da época. Só que Michael Jordan passava por uma primeira das suas aposentadorias. E a NBA estava numa queda, numa descendente em relação a esse momento mundial. E aí o filme, o Space Jam com os Looney Tunes, serviu exatamente para reestruturar, para voltar a fazer a NBA estar nos holofotes mundialmente. E hoje em dia, no filme do LeBron, a NBA está passando por um outro momento, que é exatamente uma ascendência, aonde passou novamente por uma entre-safra de grandes craques, passou a utilizar atletas do mundo inteiro, ampliou os atletas do mundo para que chegasse em diversos países, voltasse a estar presente em diversos países, e hoje
usa o Looney Tunes, usa o filme com o Space Jam, ali em parceria com a Warner, para aumentar esse hype em relação ao basquete americano. Então são momentos bem diferentes. Lá atrás estava em queda e precisava reestruturar, e hoje em dia está crescendo, querendo expandir novamente mundialmente. Mas o objetivo continua sendo o mesmo, que é aumentar a gama de pessoas, de fãs, em cima do basquete americano. Agora a gente chega para falar um pouco do enredo de Space Jam, que possui uma história muito fraca e bem infantil, bem ligada ao público de crianças mesmo. Tá certo que a gente tá falando de um desenho animado, e para falar de um desenho animado, precisam ter histórias que conquistem esse público ali dos seus 8 a 12 anos, 10, 12 anos, ou seja, é um filme que tá bastante ligado para essa finalidade. Só que, por trás dessa história, o filme nos traz alguns dos ensinamentos que vão ser importantíssimos para os nossos filhos, mas que também vão conquistar você aí, adulto, que tá querendo ver ou que tá querendo relembrar do Space Jam, do primeiro Space Jam, o jogo do século com o Michael Jordan. Ele traz ensinamentos como amizade, família, valorização da mulher. Ah, mas como assim valorização da mulher, Vinícius? No primeiro Space Jam, ninguém tinha essa preocupação em ter essa valorização da WNBA dentro dessa história. E hoje, dentro dos personagens, são utilizados as mulheres que hoje jogam o basquete americano ali e faz essa valorização em relação também às mulheres. Ou seja, Space Jam traz para esse novo legado uma história mais próxima do que o momento atual mundial pede. Inclusive, trazendo muita informação em relação a games, em relação à internet, inteligência artificial, muito linkado ao atual, a temas que são de hoje em dia. Outro ponto alto que esse filme tem e que faz com que você esqueça de repente em relação à história, o enredo ser um pouco infantil, um pouco fraco em relação a trama em si, são as piadinhas que são feitas através dos personagens, principalmente os personagens do Looney Tunes, que são piadas bem focadas da mesma forma como o Pernalonga, o Patolino, todos os personagens sempre trouxeram pra gente dentro daqueles desenhos animados, são trazidos hoje para esse filme com uma atuação do LeBron James, que é uma atuação ali fraca, sim, mas o cara é o cara é um jogador de basquete que tá fazendo um papel principal dentro de um filme, e essa é a temática do filme, então ele não é um ator e consegue se superar em relação a essas atuações, até porque também não é tão difícil você fazer um personagem que é você mesmo e contracenar com a sua própria família, que também ajuda bastante já porque você conhece esses personagens, mas a história em si traz algumas piadas rápidas e muito irreverentes que vão fazer você rir a todo momento. Ou seja, uma história muito bem divertida, com atuações muito bem bacanas ali em relação não somente aos desenhos, mas também aos seus atores, aos seus protagonistas e também com os antagonistas, porque Aldi também tem uma interpretação bem bacana em relação a ser o vilão dessa história. Outro ponto bem bacana em relação a essas piadas que a gente precisa mencionar aqui foi a utilização do Michael Jordan numa determinada piada. Não vou poder entrar em spoiler aqui, porque senão eu vou dar uma determinada cena, que é uma cena que cria uma certa expectativa, mas mais um trocadilho é feito com Michael Jordan, Michael A. Jordan, Michael Air Jordan e o Michael B. Jordan, ou seja, o time B. Eu não vou entrar em spoiler aqui, que senão eu vou acabar com a piada, mas são trocadilhos, são piadas que são muito inteligentes e vão divertir a gente demais nesse filmaço. E são por todos esses pontos que Space Jam, um novo legado, recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, a um passo de virar 5 estrelas. Um filme que vai te divertir bastante, que tem uma história bastante emocionante e com entretenimento que vai te fazer rir com piadas muito inteligentes e utilizando tudo aquilo que a gente gosta, que são os desenhos animados,
principalmente o Pernalonga como um personagem principal. Não é aquele filmaço de te levantar para aplaudir de pé, mas é um filme que entrega aquilo que se propõe e com certeza é um filme que precisa estar na sua lista. Space Jam, um novo legado da HBO Max. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E você, já assistiu Space Jam no novo legado? Comparou com o primeiro jogo do século do Michael Jordan? Como que foram essas atuações de LeBron James e Michael Jordan? Será que existe essa comparação? Será que conseguiu superar? Quais são as suas percepções em relação aos dois filmes, a esse filme, ao primeiro filme? Escreve aqui nos comentários tudo que você tinha de expectativa para esse filme e tudo aquilo que ele conseguiu te entregar. Ou se você ainda não viu, se Space Jam é um filmaço que você gostaria de ter aí na sua lista. Comenta aqui pra gente trocar bastante figurinha em relação a esse filmaço que merece estar na sua lista, com certeza. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e de se inscrever aqui no Séries em Série. Tá sem saber o que vai procurar aí nos filmes, nos streamings? Vem pra cá pro Séries em Série, porque aqui a gente tem as dicas tops pra você colocar aí na sua lista. Inclusive, um deles pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir, porque pode ser um filmaço ou uma série top pra você colocar na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!